Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Jó, capítulo 42, versículo 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Irmãos, eu tenho estudado nesses últimos dias a respeito da vida de Jó. E eu pude extrair muitos ensinamentos importantes que eu tenho refletido bastante. Foi até difícil tentar resumir em pouco tempo uma coisa para poder oferecer aos irmãos e para a gente estar pensando junto. Mas esse ponto em que nós estamos é o finalzinho, do capítulo do livro, em que Deus já se posicionou após toda a discussão que Jó teve com seus amigos. A história é conhecida, então é fácil de expor. Então Jó teve, após todo o sofrimento que ele teve, as suas perdas, ser afligido por Satanás com a permissão de Deus, ele foi tentado e ele se manteve reto. Porém, depois de passar por um momento de reflexão, triste, calado e pensando a respeito de todo esse sofrimento, ele teve uma pequena discussão, uma conversa com amigos, que a palavra fala que eram 3 amigos, e um outro rapaz mais novo, Eliú, em que também se colocou a respeito de toda essa situação. Ao final, Deus se posiciona, Jó se arrepende, tanto que Jó, após tudo isso, Deus retribui, tudo que ele perdeu, ele teve novamente, enfim. Mas não é esse ponto que eu quero conversar agora com os irmãos. É a respeito de como esses amigos se posicionaram, a maneira como eles se colocaram e a maneira como eles falaram de Deus para Jó, Porque nós tivemos 2 posições diferentes. A posição dos 3 amigos, tanto que Deus não fala sobre a posição de Eliú, que foi uma posição final e que colocou Deus como deveria estar, e também como Jó conhecia Deus, tanto que ele no final ele fala: vocês não me falaram como eu sou reto, como Jó fala. Jó, nesse sentido, ele não estava errado. Todas as vezes que ele respondeu aos seus amigos que apontavam a ele, esse é um primeiro ponto para a gente pensar, quando nós vemos alguém em aflição, passando por alguma dificuldade em que nós temos que estar ali ao lado como amigos, na angústia se faz irmão, estamos ao lado de pessoas que amamos e queremos ajudá-las. Primeiro, nós não devemos apontar, julgar, porque só quem julga o homem é Deus. Ele é justo, a nossa justiça não pode ser aplicada, a justiça de Deus sim. Então, quando nós nos colocamos no nosso lugar, e foi o que também Deus fez também com Jó, dá para extrair muita coisa aqui. Ao final, Deus humilhou Jó para que ele entendesse o que realmente estava havendo de errado em toda aquela discussão, em que ele se posicionou várias vezes, se colocando como reto e íntegro, e abalando o eu dele, se colocando numa soberba ali, em que Deus, após tudo isso, ele fala a Jó, e Jó entende o que aconteceu. Que tudo aquilo que aconteceu, então muitas das vezes tudo que aconteceu na sua vida pode ser desgraça em cima de desgraça. Às vezes a gente passa por esses momentos. Tem momentos que a gente está tranquilo. Agora, então, no meio dessa pandemia, está acontecendo muita coisa, Às vezes coisa em cima de coisa. Mas Deus tem um propósito para aquilo e é maior que a nossa sabedoria. Aqueles homens estavam colocando como se fossem homens que estavam apresentando a ele a sabedoria certa, o que ele estava fazendo de errado, que não era nada, com relação ao que ele perdeu, Então, como a gente lembra daquela história do cego, de nascença. Ninguém pecou. É para que houvesse a obra do Senhor naquela família, naquele homem. Então, não é porque Jó pecou que ele vai sofrer. Até porque o justo vai perecer. Nós vamos sofrer nesse mundo. Não é conto de fadas a Bíblia. A Bíblia, Deus nos revela que não é conto de fadas. Aqui não vai ser o nosso lugar melhor, maravilhoso. A nossa esperança é no céu. A esperança de estarmos com Deus sem pecado. Porque quando há o pecado,
a consequência do pecado, a morte. Quando Eliú aponta aqui, que é ao contrário do que os amigos falam, é muito bonito quando ele fala aqui do Senhor. Ele fala que não há maior que Deus, não há homem maior do que Deus. E ele comenta a respeito do que o Senhor faz quando nós estamos errando, que Deus fala. E ele aparta o homem do seu desígnio, né, do seu próprio eu, e esconde do homem a soberba. Por isso que nós devemos nos humilhar na presença do Senhor. Então, quando os amigos, né, de Jó se apresentam e colocam outros argumentos, outras coisas a respeito do que poderia ser o motivo de Jó estar em sofrimento, eles estão julgando. E não foi exatamente isso, né? O que o Senhor queria com toda essa história. Então, quando nós formos aconselhar, irmãos, por favor, eu falo por mim mesma também, eu estou pensando nisso, que possamos não julgar o outro, porque Deus é que tem o conhecimento de todas as coisas e do porquê de tudo que acontece. E também, irmãos, quando nós formos admoestar, conversar com aquele seu amigo, que era um amigo querido, e Eliú aqui não é colocado como amigo. Fora os três amigos, tem o discurso de Eliú, que é logo no final. Legal como ele se posiciona. Porque assim, Jó estava esperando dos amigos, tem um versículo que fica no capítulo 6, versículo 14. Ele fala para Elifas: ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda o que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Ainda que a gente deixasse o temor de Deus, o amigo tem que ter compaixão. E ele não estava vendo isso dos amigos. Ele estava vendo pessoas que estavam apontando, pessoas que não estavam ali dando aquele abraço confortante e tentando apresentar o Deus verdadeiro, o Deus reto. Eles não estavam fazendo isso. E Jó conhecia o Deus verdadeiro. Lembrar a ele quem era Deus o verdadeiro era o que teria que ter sido naquele instante. E não só isso, como Eliú fez. Quando Eliú se apresentou e deu a conversa dele, ele se posicionou na hora certa, teve o respeito com Jó, que era mais velho, e ele pediu que ele o ouvisse. E ele botou o nome do Senhor em tudo aquilo. Ele disse que não estava ali por ele mesmo, mas estava pelo Senhor. E ele até falou que pode ser sábio, pode ser pessoas mais velhas, mas ele estava ali pelo Senhor. Então que possamos estar para os nossos amigos, não por nós mesmos, mas para cumprir o chamado do Senhor e ajudar ao próximo sempre. Amém?